Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem, nós vamos ao telefone conversar com ela, a deputada federal, a Júlia Zanatta, e através da deputada, como nós falamos aqui, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, eu quero através da deputada Júlia Zanatta aí também novamente cumprimentar todas as mulheres Tubarão, a região, de todo esse pessoal que está ligado conosco, desse Brasil todo, as mulheres, independente da função que ocupe, mas principalmente aquelas mulheres que são guerreiras, que acabaram enfrentando mundos que eram totalmente tomados pelos homens. É o caso da política. E a deputada Júlia Zanatta é exatamente hoje, está cumprindo aí o primeiro mandato de deputada federal, tá? Teve o nome, inclusive, citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como um possível nome ao Senado, e a gente sabe que a deputada é considerada como uma bolsonarista raiz, como se chama, em Santa Catarina. A gente sabe, né, o peso que tem o bolsonarismo em Santa Catarina, e a deputada é considerada aí uma deputada raiz. Deputada, primeiro, parabéns aí pelo Dia Internacional das Mulheres e obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, mexicano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Obrigada pelo convite e parabenizo aí também a todas as mulheres, da mesma forma que você acabou de fazer, pelo Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã. Apesar de ser uma data que tem origem, vamos dizer assim, por líderes comunistas, né, uma origem sindical também, de luta por melhores condições de trabalho, que é louvável, hoje nós temos um dia para chamar de nosso, o Dia da Mulher, independente de onde, né, e do porquê surgiu essa data. Hoje amanhã todas as mulheres acabam comemorando esse dia. Bom, você está cumprindo aí seu primeiro mandato como deputado federal, tem encontrado alguma dificuldade como mulher, porque a gente sabe que, né, do próprio Congresso a maioria são homens, então, mas tem encontrado alguma dificuldade como mulher para atuar também, para fazer o seu trabalho, para fazer a representatividade? Não. Olha, Vera, eu não gosto muito dessa separação, assim, de homem e mulher. A política, ela é difícil para todo mundo. Ela é um ambiente hostil, um ambiente competitivo, não para mim só que sou mulher, mas para todo mundo, para os homens também, né? A competição, ela é muito acirrada. Agora, claro, por exemplo, eu estou agora grávida de 37 semanas, certo? Então tem algumas limitações, né? Mas isso é uma condição, isso sim é uma condição única e exclusiva da mulher, né? Daí eu vou ter o meu bebê, agora até pode vir a qualquer momento, na verdade, né? Vou ter o meu bebê, vou ter o meu momento, né? Ali, o momento da quarentena, o momento do pós-parto, em que a gente fica muito sensível. Na minha primeira filha, na Helena, eu chorei por 40 dias, né? Nem parece, né? Porque a Júlia é tão combativa, mas, enfim, então essa é uma condição da mulher. Mas eu não fico muito assim, os obstáculos, porque eu sou mulher, nessa vitimização. Eu acho que a política e o trabalho é difícil para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. Eu não gosto de dividir muito as coisas entre homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres. Quem faz muito bem essa divisão da sociedade para alimentar o caos são pessoas da esquerda que ganham com isso, né? Para mim, nós somos todos iguais e devemos ser tratados iguais. Nós não podemos querer privilégios. Óbvio que nós somos e seremos sempre biologicamente diferentes. Cada um com a sua qualidade, né? As mulheres com as suas qualidades, as suas especificidades, e os homens da mesma forma. Então, se eu enfrentei algum dia dificuldade, eu não me apego à dificuldade. Se tem alguma pedra no caminho, eu chuto e continuo. Muito bem, isso é uma boa colocação, né? Hein? Agora me diz uma coisa, deputada, agora mudando de assunto, está sendo repassado aí 4 milhões de reais para a cidade de Tubarão. O prefeito Sorato, inclusive, na semana passada, no final de semana, gravou um vídeo aí fazendo um agradecimento a você pelos 4 milhões, porque é um sonho colocar a UPA 24 horas em funcionamento, e aí com esses 4 milhões ela vai ajudar bastante para colocar esta obra. Como é que foi essa questão de negociação para o repasse desses recursos?
Na verdade, a gente fez um vídeo quarta-feira, que eu estive em Tubarão. Isso. Né? Eu estive fazendo uma fiscalização na Praça do Pedágio ali, junto com o Procon de Santa Catarina, por conta das filas que estão beirando aí o ridículo nas praças de pedágio, não somente Tubarão. E acabei indo almoçar com o Sorato, apareci de surpresa, e aí fomos até o local onde será construída, finalizada, implantada a UPA. Essa UPA que ele comentou comigo ainda antes e durante a campanha dele, que era um sonho. Ele comentou que Tubarão não tem nenhuma. Eu até fiquei assim, né? Como não tem nenhuma? Uma cidade desse porte merece, precisa de uma unidade de pronto atendimento. Então, logo que ele se elegeu, ele foi a Brasília antes de assumir, e aí nós tínhamos, eu tinha garantido 2 milhões de reais do dinheiro do povo, que volta para o povo, porque emenda não é favor de deputado. É claro que a gente escolhe para onde esse dinheiro vai, né? Emendas é um dinheiro do orçamento impositivo, que não depende de você votar ou não com governo nenhum, babar no ovo do Lula lá para ele liberar. É óbvio que eu, como sou oposição, eles demoram mais para liberar, mas enfim. E aí, na posse do Sorato, que eu estive aí, eu poderia ter ido em várias posses no estado todo, mas eu escolhi estar em Tubarão com o Sorato, meu amigo de Sorato, porque confio, conheço e sei que vai fazer uma grande administração. Então eu dobrei a aposta. Eu anunciei 4 milhões para a UPA se tornar realidade. Que já seria, né? Porque o Sorato, ele ia com certeza fazer a UPA porque ele prometeu. Mas agora, com esse reforço, tenho certeza que nós estaremos juntos aí realizando esse sonho. O dinheiro já está na conta? Não, ainda não. É liberado, mas é liberado em seguida? Tem prazo? Não. Não tem prazo, eles podem liberar até o final do ano, mas geralmente saúde é pago antes, entendeu? Tá. Agora você falou sobre a questão ali da BR-101, da praça de pedágio. O que é que pode ser feito aí para mudar a situação? A gente tem recebido muitas reclamações também. O que é que pode mudar, deputada? Na verdade, o que tem que mudar é a empresa. O que acontece? Por que nós fomos até lá? Eu tenho recebido também muitos vídeos. O pessoal não sabe muito bem quais são os seus direitos, né? Então é assim, ó. Vera, é assim, ó. Se ali onde está a praça de pedágio, seja nessa ou em outras praças, da praça de pedágio, 200 metros da praça de pedágio, a pessoa tem que passar em 15 minutos. Se exceder nos 200 metros, se exceder esse tempo, né, é descumprimento de contrato em dias normais. Exatamente. Né? Em dias de fluxo ali são 400. Oi? E consta do contrato isso, né? Sim. E aí quem aplica essa multa, que é uma multa milionária aí, uma multa exorbitante, é a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é uma agência reguladora, que cuida desses contratos, né? E que tem acesso às câmeras 24 horas. Eu estive ali na CCR conhecendo, a CCR é a concessionária, certo? Exatamente. Eu estive na CCR conhecendo ali em Capivari. Eles têm, ou a NTT tem acesso 24 horas a essas câmeras para saber, né? E quando exceder, o que a concessionária tem que fazer? Quando tiver um dia de fluxo intenso, que o pedágio, a praça de pedágio, for um negócio que atrapalhe, que cria as filas, porque a concessionária, o pedágio, vem para bem atender o cidadão. A gente já paga imposto, aí paga pedágio, ainda tem que ficar na fila, o povo não gosta, né? Ninguém gosta. Claro. Então, paga em dobro e ainda tem que ficar na fila. Eles têm que, contratualmente, abrir a cancela para aquilo não ser um empecilho. Eles abriram durante esse verão, essa temporada de alto fluxo, por 16 vezes, certo? Mas mesmo assim, muitas filas foram criadas. Então tem algumas teorias de usuários da BR, inclusive eu, que sou uma usuária frequente, de que eles
eles criam algumas coisas ali, ficam limpando na beirinha do asfalto, tal, para fila se criar lá atrás e não na praça do pedágio, que daí é onde daria o descumprimento. Então é isso que nós estamos averiguando, né, que eu estou cobrando do Procon, da NTT, para a gente ver a situação para que não se repita mais. Aí na quarta-feira, quando eu vi aí, já não tinha fila, né? Não teve fila tão intensa nesse carnaval. O pior foi no final do ano, ali, Natal, Réveillon, e em janeiro. Mas isso, se a gente não resolver, vai se repetir no ano que vem, né? Na próxima temporada. Eles apresentaram vários números, porque os argentinos vieram em peso nessa temporada, né? A gente sabe que com Javier Milei lá, economia liberal, um presidente de direita, os hermanos estão com tudo, ganhando bem, a moeda deles valorizada, enquanto a nossa está desvalorizada. Então, vieram com tudo nessa temporada. A gente entende esse aumento do fluxo, mas o contrato deve ser cumprido, o cidadão deve ser respeitado e o consumidor não pode ser lesado. Agora, a senhora não acredita que falta mais fiscalização, principalmente que está aqui dentro do município de Tubarão, nós fiscalizarmos mais, deputada? Fiscalizar o quê? Por exemplo, essa questão do pedágio, dessas filas que ficam, que às vezes eles não estão cumprindo. Porque se ninguém fiscaliza, eles não estão nem aí. Não é função do município fiscalizar algo que está na BR, né? Não é função do município isso, aí né? De quem isso é a função? Tem que ser a NTT. Pois é, mas Quem fiscaliza o contrato de concessão é a NTT. É uma agência reguladora criada, um órgão burocrático que custa bem caro, criado só para isso. Então tem que ser a NTT. Mas aí, meu amigo, eles vão levando de barriga e quem vai sofrendo. Mas tem a denúncia do consumidor que acaba gerando, né, essas cobranças, com certeza, né, deputada? Tem, né, o próprio consumidor. Mas assim, ó, as multas que o Procon pode aplicar, elas são irrisórias, perto da que a NTT pode aplicar. Exatamente. Agora vamos lá, mudando de assunto. Agora me diz uma coisa, deputada. O ex-presidente Jair Bolsonaro citou dois nomes aí, o seu nome e da Carolina Detoni, como possíveis nomes para concorrer aí ao Senado. Você está cumprindo aí hoje, né, o seu primeiro mandato. A Carolina está no segundo mandato. Hoje está presidindo, inclusive, uma comissão importante na Câmara dos Deputados também. São dois nomes, mas, segundo informações, o que se sabe, tem resistência por parte do governador Jorginho Melo, que quer negociar aí a sua reeleição, mas com outros nomes. Isso tem causado um certo desconforto no pessoal ligado ao PL aqui do sul do estado? Bom, primeiro eu me sinto muito honrada em ter sido citada pelo nosso presidente Bolsonaro, né? Ele citou dois nomes, o meu e o da Carol Detoni, ao Senado, numa entrevista que tinha 800 mil pessoas assistindo simultaneamente. Exatamente. No Léo Dias. E aí ele falou de vários estados, vários nomes, e em Santa Catarina falou o meu e da Carol Detoni. E isso, obviamente, né, Vera e mexicano, gera uma comoção por parte do eleitor, felizes, mas também gera muita inveja, ciúme, insatisfação, porque muitos queriam ter sido citados, né? Exatamente. Eu vou repetir o que eu tenho falado, é que eu não estou trabalhando, articulando para ser senadora. Mas às vezes quando você não faz as coisas te levam para aquele caminho, né? As pessoas têm falado isso nas ruas, têm pedido pelo nosso posicionamento, pela nossa combatividade. O Sorato, o nosso prefeito aí de Tubarão, tinha me lançado também já numa entrevista, bem antes do Bolsonaro. Exatamente, agora vem o Bolsonaro. No ano passado, né? Isso, aí vem o Bolsonaro e joga essa bomba aí, né, porque eu não pedi para ele, eu não estou obcecada com isso. Eu acho que tudo na vida é consequência da nossa fé, da nossa coragem, do trabalho, né? Então eu venho, e ainda mais agora nesse momento que eu estou, né, prestes a ganhar bebê, enfim. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo, mas uma felicidade de me sentir honrada. Não quer dizer que vai ser eu, não quer dizer que já está decidido, tem muito tempo pela frente, né? Mas para mim foi sim uma menção honrosa. E aí, infelizmente, um dia após a declaração de Jair Bolsonaro, fiquei muito triste com a declaração de Jorginho Melo, que ele respondeu dizendo que aqui tem governador, né,
Aqui tem governador, que era uma frase, inclusive, meio assim, usada pelo Moisés. E aí ele falou que não vai ter 2 candidatas do PL, que vai ter só uma, que a outra ele vai negociar. Que o MDB já está no governo dele, que vai vir o PSD, que vai vir o PP. Então, ou seja, ele quer usar a vaga do Senado para negociar a sua reeleição. Enquanto o povo catarinense, todo o Brasil, sofre com os desmandos do STF e o remédio constitucional para barrar as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal estão no Senado. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que vai ser eu, que tem que ser eu, que já está escolhido. Não. Com muita humildade, fiquei só honrada com aquela menção. E no outro dia, uma bomba do governador Jorginho falando isso, né? Porque ele poderia muito bem ter falado assim, não, que bom que ele citou elas, mas vamos ver lá na frente, só isso. Mas disse que não, que uma vaga vai ser negociada. Olha, a única aliança possível, peço atenção de todos aqui, é a aliança com a vontade do povo catarinense. Não é com partido nenhum, é com o povo. A única aliança viável para a escolha das vagas no Senado Federal é a aliança que vai acabar com a ditadura da toga e vai derrubar Alexandre de Moraes dos desmandos que tem feito. Agora que aprendeu o passaporte do meu amigo Eduardo Bolsonaro, deixou várias pessoas inocentes presas até hoje pelo 8 de janeiro, perseguição, derrubada de contas. Então, qualquer tipo de negociata político-eleitoreira em cima das vagas do Senado é um afronte, é uma vergonha para o povo catarinense. Tem uma pessoa aqui no meu, tô mandando mensagem, é o seguinte, Vera, pede para ela dizer como é que está essa questão, a luta, a questão das pessoas envolvidas em 8 de janeiro, porque tem muita, em Tubarão nós temos casos, inclusive, e muita gente está tentando, né, reverter a situação. Nós temos o caso de aqui já pessoa que foi condenada a 17 anos, tem 2 aqui, a 17 anos de prisão. Como é que está essa questão? Tem uma que está presa em Criciúma, inclusive, né, exatamente, está na Santa Augusta de Criciúma. Como é que está essa questão, deputada? Não está no Santa Augusta, está lá no feminino lá. Inclusive, no próximo dia 16 de março vai ter estão convidando todos para uma passeata muito grande, uma pressão para forçar essa anistia para esse pessoal em 16 de março no Rio de Janeiro, e depois vem para São Paulo, né, deputada? Eu fui, Vera e Mexicana, e a todos que estão nos ouvindo, desde que eu assumi o meu mandato, né, em fevereiro de 2023, a minha primeira ação foi visitar as presas, as mulheres presas políticas, perseguidas, sequestradas por esse regime que a gente vive, lá na Colmeia, lá em Brasília. Eu fui visitá-las. Mas eu fui três vezes visitá-las. Levei até bolacha para elas, que elas impediram, que estavam comendo a comida ali do presídio. Enfim, levei as bolachas que podiam levar para elas. Eu olhei nos olhos dessas mulheres, elas me contaram suas histórias, me contaram como foram conduzidas ao presídio, né, pelos militares, colocadas num ônibus, depois num galpãozão lá, né, como se a gente vivesse em uma ditadura, que é o que a gente vive hoje. Porque até então, essas mulheres eram consideradas números, e eu trouxe histórias de seres humanos que estavam ali lutando por um país melhor, revoltadas com interferências nas nossas eleições, né, revoltadas com a volta de um presidiário ao poder, né, e protestar não é crime nesse país. Não é crime protestar. Se alguns quebraram algumas coisas lá, que essas mulheres, a maioria, nenhuma quebrou nada. Se alguns quebraram, é vandalismo, não é golpe, não é organização armada sem armas. Toda essa narrativa é uma verdadeira piada, uma verdadeira perseguição política. Pois bem, eu conheci histórias como a da Darisa, uma cabeleireira de Joinville, casada com um policial militar, que chegou, pasmem, à noite em Brasília, após as depredações já terem acontecido. E ela foi julgada como se ela tivesse feito alguma coisa.
Como se ela fez alguma coisa, se ela chegou à noite, ela tem as provas, porque os crimes não foram individualizados, as condutas não foram individualizadas, foi todo mundo julgado sem o devido processo legal. É o maior crime humanitário da história do Brasil. Falam agora nesse filme do Oscar, Ainda Estou Aqui, essas mesmas pessoas que defendem, né, que falam, lutamos contra a ditadura, defendem agora, né, violações de direito gravíssimas. Violações de direitos gravíssimas. E tem condições de reverter? E tem condições de reverter a situação nesse momento? Até o pessoal está me perguntando aqui. Com certeza, nós vamos aprovar a anistia. Basta o presidente da Câmara botar em pauta e nós vamos aprovar. Os partidos de centro, todo mundo já entendeu o que aconteceu. No começo o pessoal estava meio assim, não sabia. Todo mundo já entendeu o que aconteceu. Agora, é claro, nós temos um obstáculo, que não é a Câmara e nem o Senado. O obstáculo é o Supremo Tribunal Federal, que já deu, né, Gilmar Mendes, que adianta sempre o seu voto, já falou que se for votado, vai considerar inconstitucional. Por isso que eu digo, nós não podemos negociar vagas ao Senado. Nós precisamos resolver a história do Supremo Tribunal Federal, o reequilíbrio entre os poderes lá no Senado. Bolsonaro tem falado, me dê metade da Câmara e do Senado, que eu vou fazer maravilhas pelo Brasil. Okay. Isso é bem colocado aí, não podemos negociar a vaga do Senado. Isso é verdade, deputada, é isso aí mesmo. Ok. Júlia, olha, obrigada, querida, pela sua participação. A gente vai te convidar outras vezes para participar conosco, é sempre bom a gente conversar e a gente está sempre com o espaço aqui aberto, ok? Ok, muito obrigada. Obrigada também, bom final de semana. Fiquem com Deus, Valeu, gente. amém, você Tchau. também, um abraço. Obrigada, querido, um abraço, tá? Muito bem, tá aí a deputada federal Júlia Zanatta conversando conosco aí, né? Eu acho que tem situações realmente, muita gente está aqui ligada, mandando mensagem com relação também à situação de 8 de janeiro. Muita gente cobra também uma ação por parte dos nossos representantes e, claro, né? A gente está aguardando também. E essa questão do Senado, como ela diz, é verdade. Não se pode negociar. Tem que negociar. A função do político é realmente defender o interesse do povo e é isso que tem que ser feito. Verdade. E no dia 16 agora, no próximo dia 16 de março, uma passeata grande, uma manifestação, claro, sem violência, mas uma manifestação pacífica na cidade do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio, na cidade do Rio. Muito Então, convidando a todos para ir para lá. Aqui de Tubarão vai sair vários ônibus.